As origens do município de São Sebastião de Lagoa de Roça. As origens do nosso município estão ligadas aos chamados Índios Boltrins, uma ramificação da tribo Cariri. Eram eles quem habitavam grande parte da região da assim chamada Borborema da Paraíba, nos séculos 17 e 18. Historiadores apontam que justamente o local do aldeamento dos Boltrins, que deu origem ao nosso povo, à nossa sociedade, ao povo lagoa-derossense, que era, geograficamente, um sítio chamado Aldeia Velha, situado em uma parte do território da atual Alagoa Nova. Voltando um pouco no tempo, em 1500, com a chegada da colonização portuguesa nas terras brasileiras, iniciou-se junto à colonização um processo de catequização ou cristianização dos povos nativos. Assim, vieram para o Brasil frades franciscanos, carmelitas, beneditinos, mas, sobretudo, os padres jesuítas. Sim, os padres jesuítas. Estes padres não somente catequizavam os nativos, mas os alfabetizavam. Obviamente que alguns dos povos indígenas eram bastante resistentes ao processo imposto pelos portugueses. Contudo, alguns desses índios cariris acabaram por ser dogmatizados e forçados a tal doutrina. Estes padres, sim, os padres jesuítas, que catequizavam os povos nativos, eles eram todos missionários e não ficavam apenas num local. Dessa forma, a partir do século XVII, começou um processo de peregrinação dos indígenas junto àqueles padres missionários. Esse trânsito peregrino ocorria também levando em consideração a separação entre os índios catequizados e os não catequizados, pois tal separação era necessária para evitar conflitos. Dessa forma, conta-se também que os Boltrins chegaram a esta região, na época, seguindo o curso do rio Mamanguape, pois procuravam sempre estar próximos das regiões onde pudessem cultivar. Atribui-se aos missionários italianos, frades menores e capuchinhos, o processo de catequese dos índios Boltrins em nossa região. Assim, podemos presumir que foram estes missionários que apresentaram aos índios as devoções católicas, incluindo a devoção a São Sebastião, que desde os tempos remotos era tido na Europa como defensor contra a peste, a fome e a guerra. É importante ressaltar que a fundação da nossa terra pelos povos indígenas foi marcada por muitas epidemias. Algumas datam da segunda metade do século XVII, já outras da primeira metade do século XVIII, quando ocorreu efetivamente o povoamento dos Boltrins em Aldeia Velha. O que sabemos sobre o milagre de São Sebastião em nossa região? Na tradição oral dos nossos antepassados, temos as informações de que no tempo do aldeamento dos Boltrins houve um grande número de mortes por doenças e que esses povos ancestrais recorreram justamente ao santo e soldado São Sebastião, que era o defensor contra pestes e pragas que amedrontavam a humanidade. A principal doença que assolou nossos antepassados foi a varíola, que era popularmente conhecida como bexiga brava. Era uma doença altamente contagiosa e mortal, já que não havia tratamento preventivo, tampouco curativo. O único meio de vencê-la era pela fé. Para isto, foi erguida uma capela de taipa e nela foi colocada uma pequena imagem de São Sebastião, trazida teoricamente pelos missionários italianos. Ali, todos faziam as suas orações e pediam a valia do martírio glorioso. A construção da igreja de São Sebastião, que hoje está localizada no centro da cidade, ocorreu a partir do ano de 1832, num terreno doado pelo senhor Sebastião José de Araújo,
morador de Boa Vista, no Cariri paraibano, que tinha terras por aqui onde criava gado. Segundo a tradição oral, este senhor havia concebido uma grande bênção, pois sua esposa não conseguia ter filhos. Mas, quando feita uma prece a São Sebastião, ela logo obteve a graça de lhe conceber um filho. Então, este fazendeiro doou uma parte de suas terras para a construção de uma capela, à invocação do santo mártir. No dia 4 de novembro de 1832, foi enviado ao bispo de Olinda e Recife, Dom João da Purificação Marquês Perdigão, o pedido para o registro e construção da capela, pois nem em Campina Grande havia cartório. O pedido foi assinado pelo Frei Joaquim da Santíssima Trindade, que na época era o paróquio da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande. Dessa forma, é fácil concluirmos que a construção da igreja foi o ponto alto da vivência de uma devoção já implantada há muitos anos. Com o início do surgimento deste templo, começou uma nova fase na história do nosso povo. Na primeira parte, temos que nos valer da tradição oral e dos remontes históricos que vamos fazendo a partir das informações não somente daqui, mas de outros lugares. Nessa segunda parte, seguimos a partir da existência da Igreja de São Sebastião, construção que marcou o início da vida do lugar. O nome primitivo do nosso município foi Lagoa de Roça. Este nome era uma alusão ao reservatório, uma espécie de açude ou barreiro que fornecia água para a subsistência dos habitantes e dos animais. Sobre este nome concordam tanto Horácio de Almeida, no livro História da Paraíba, quanto Bulens de Albuquerque Uchoa, no livro Subsídios para a História Eclesiástica de Campina Grande, que no alvorecer do ano de 1832, quando foi iniciada a construção da igreja de São Sebastião, onde hoje está a cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, havia somente um sítio, com pequenas e pouquíssimas casas na proximidade desse açude e da pequena capela dedicada a São Sebastião. A igreja de São Sebastião foi construída em duas fases. A primeira, de 1832 a 1850, com o levantamento das paredes principais, colunas e do altar-mor. A segunda, de 1933 a 1936, com a construção da torre dos altares do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Assunção e de São Vicente de Paulo. A partir de 1850, quando a igreja foi inaugurada, o sítio passou a tomar proporções de um povoado, pois ao redor do templo, casas começaram a ser construídas, dando origem ao que hoje é a sede do município. Durante muitos anos, só existiu a rua principal, que hoje tem o nome de José Rodrigues Coura, mas por muito tempo foi chamada de Rua do Comércio. Os anos de 1850 foram cruéis para a nossa região. Mal acabava a construção da igreja de São Sebastião e vencidas grandes secas dos anos passados, veio novamente outra terrível epidemia de varíola, que atingiu não somente o nosso povo, mas se estendeu por outras várias regiões. Inclusive, Campina Grande foi muito atingida por lá também. E agora? O que fazer? Rezemos. Rezemos ao nosso santo padroeiro, mais uma vez. No meio desta epidemia e diante de tanto desespero, surgiu um anjo, um milagre. Uma caridosa mulher em Lagoa de Roça, chamada Belarmina Henrique, conhecida por Bela Henrique. Como não havia médicos ou enfermeiros, ela assumiu a missão de cuidar dos doentes e de dar conforto às famílias que perdiam seus parentes. Os horrores da segunda epidemia são assombrosos. Conta-se que povoados inteiros se tornaram desertos. Os defuntos eram carregados aos bocados para serem sepultados em valas comuns, nas quais, depois de enterrados, tinham grandes fogueiras feitas sobre as covas para queimar a moléstia.
assim tentando evitar que ela não se alastrasse. Eram queimados também todos os pertences dos mortos e qualquer tipo de instrumento que eles porventura tenham usado. Segundo relatos, há um cemitério comum nas proximidades da barragem São Sebastião, que fica às margens da BR-104, na chegada da cidade. Ali, até a década de 1980, haviam cruzes e o local causava arrepios em quem por lá passava. Esta epidemia durou cerca de uma década, mas foi vencida, pois ali havia um povo cada vez mais piedoso e devoto de São Sebastião. Nos anos seguintes, o povoado foi crescendo e passando por mudanças de nomes. Na década de 1930, quando o sítio já tomava uma forma mais urbanizada, os políticos locais e os de Alagoa Nova, a quem pertencemos no âmbito político e religioso, decidiram mudar o nome do povoado, deixando de ser Lagoa de Roça para se chamar Aldeia Velha, uma referência ao antigo local do aldeamento dos índios Boltrins. No entanto, apesar de ser usado oficialmente, este nome não foi aceito pelos moradores, que continuaram o chamando de Lagoa de Roça. No ano de 1938, o povoado foi elevado à condição de vila, com o nome de Boltrins. Mas, mais uma vez, houve uma grande resistência e os moradores não o adotaram. Somente em 1943, quando o povoado passou a ser distrito do município de Alagoa Nova, ele teve o nome de São Sebastião de Lagoa de Roça. Todas essas mudanças de nomes estão registradas nos livros de atas dos Vicentinos, uma antiga confraria religiosa existente de 1932 a 2009 em nossa comunidade. Todas as atas se iniciam com o registro do local, hora e data das reuniões. Nelas podemos acompanhar a passagem de cada fase dos nomes do nosso amado município. Hoje, oficialmente chamado de São Sebastião de Lagoa de Roça, nome que faz referência à devoção ao seu padroeiro, a quem é atribuída a intercessão nos momentos mais difíceis, assim como a lagoa e a roça, elementos presentes na história fundante deste lugar. Salve o nosso santo padroeiro, foi soldado e foi guerreiro.